recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade a secretária de Educação do município de Brusque, a professora que esteve na Câmara na terça-feira, Franciele Márcia Maier, quando do projeto de lei que foi aprovado com um voto contrário, o projeto que cria aí o Prêmio de Valorização da Educação. Esse é o tema de hoje. Esse projeto e especialmente uma situação que a gente levantou aqui, o número de atestados médicos que foram mencionados, ou que foi mencionado ali, essa estatística do mês de março, na apresentação da professora durante essa reunião da Câmara para aprovação do projeto. Franciele, bom dia, tudo bem, Franciele? Bom dia, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para, em primeira mão, falar sobre o prêmio. Nós ainda temos a regulamentação dele para fazer via decreto, que na próxima semana, com certeza, e com a reunião com os diretores já escolares agendadas para o dia 24, todos os nossos servidores aí vão poder conhecer esses eixos que vão compor aí o prêmio de valorização do magistério. Ô, Fran, eu já vou fazendo uma pergunta logo de cara, até porque eu conversava com você ali fora sobre isso. Esse projeto, ele tem o intuito de valorizar, de reconhecimento ou de melhorar o índice da educação em Brusque, que você tocava nesse assunto ali fora para mim, e também durante a explanação lá você trouxe números, né? Uhum. Ou são as duas coisas? As duas coisas. Uhum. Então, esse é um prêmio construído com bastante estudo, isso eu posso falar que me envolvi diretamente na construção desse prêmio, olhando para outras cidades, né? É uma política que já vem sendo implementada em outras localidades. Se nós olharmos para a cidade de Sobral, no Ceará, que tem um indicador, um IDEB 9.6, a gente precisa conhecer o que eles fazem dentro das escolas em Sobral para que os alunos atinjam essas médias, essas notas nas avaliações. Aqui em Brusque é o quê? Qual é? Hoje 6.2 nós temos. E lá em Sobral é? 9.6. Uhum. É claro que compõe essa nota do IDEB outros fatores, né? O processo migratório, né? As transferências, nós temos um volume alto de transferência de aluno durante o ano, isso também prejudica, né, a avaliação, mas nós temos que olhar. Joinville, por exemplo, é uma cidade grande, né? Maior que Brusque, com uma característica parecida com Brusque, e tem um IDEB nota 7 nos anos iniciais, e lá eles implementam a política também, premiação com valorização. Criciúma, Chapecó no ano passado também implementou. Blumenau trouxe um prêmio assiduidade, então é prêmio assiduidade mensal também. Então, olhando para essas cidades que já têm políticas e bons indicadores, como que a gente pode trazer para Brusque? Quais são as nossas dores, né, na hora de prestar o serviço público? Então, primeiro de tudo, zelar pela aprendizagem das crianças, esse é o ponto principal, e ele é um dos eixos ali no artigo 5 da lei. A assiduidade, a autoformação. Então, nós temos aí temáticas atuais que constantemente quem está ali trabalhando com a educação precisa estar buscando essa formação. Falamos na última vez que eu estive aqui sobre a robótica, sobre a questão da inclusão. Então, quem está no serviço público precisa participar das formações, então buscar esse conhecimento para os desafios atuais. E o prêmio, ele vem, em alguns momentos até acompanhei os comentários no Instagram, que vamos prejudicar quem adoece. Não, quem adoece continua adoecendo com o seu atestado, recebendo lá o seu pagamento, sua condição de trabalho, tudo certo, ninguém está perdendo nada. Mas quem fica na escola, normalmente desempenha duas funções. Se o professor falta, o coordenador tem que ir para a sala de aula. Se a servente falta, o professor tem que recolher o papel da sua sala, organizar a sua sala. Se a merendeira falta, muitas vezes, numa unidade que é menor, por exemplo, o diretor tem que auxiliar lá, descascar o lanche, né? Receber a merenda, recolher prato, né? Se o professor não está lá dentro da sala na educação infantil, por exemplo, o monitor muitas vezes fica como responsável pela turma, porque por mais que venha outro professor, o vínculo das crianças pequenas é com o monitor. Então sobrecarrega ele naquele dia. Então o prêmio vem para essas pessoas que ficam lá segurando e fazendo a escola funcionar. Porque numa empresa, por exemplo, se eu tenho um número muito expressivo de falta, eu paro a máquina, atraso produção. Na escola eu não posso, as crianças estão lá.
Eu vou ter que prestar o serviço, vou ter que atender, e a escola, então, se organiza para que isso ocorra. Então, quem está lá estava se sentindo desmotivado mesmo. Nós estamos aqui, pegamos junto, nós somos uma rede que tem profissionais excepcionais, assim, extremamente comprometidos com as crianças, e eles que merecem, então, e ganharão o prêmio no final por atingir aí essas condições. Mostra aí o banner que eu mandei aí para você, Valdomiro, só para ilustrar, se conseguir colocar no ar aí, para ilustrar o que, digamos aqui, qual foi o gatilho dessa discussão hoje aqui, pelo menos para nós, né? O gatilho foi uma das informações que foi colocada na matéria do site da Rádio Cidade, que o Valdomiro fez a matéria lá no... Foi você que fez a matéria, né, Valdomiro? Lá Isso. Foi uma informação que foi passada pela própria professora nessa manifestação junto aos vereadores, quando da aprovação do projeto, que do dia 1º de março ao dia 31 de março, 938 servidores da educação buscaram atestados. 1.517 atestados. Foram 2.624 dias, isso somados, esses atestados, né? 2.624 dias de afastamento. Então, isso que chamou a atenção, esses números aí, no número que, sei lá... Seria um mês, né? Um mês. Desde março de 2026, é um número... Essa é a média, professora? Essa tem sido, né? Então, fevereiro nós começamos a ter um fluxo de registro diferente dos atestados, né? O lançamento dele dentro do nosso sistema de registro, justamente para que a gente possa mensurar, né? Acho que uma das perguntas que foi feita é por quais motivos, né? Alguns a gente tem registro de CID, outros atestados por conta do privilégio, da questão de privacidade de paciente médico, né? Eles não temos o registro, mas essa nova forma que a Secretaria de Educação vem registrando os atestados no nosso sistema é justamente para que a gente possa buscar entender e aí, se assim for, outras políticas públicas para enfrentar esse desafio. Hoje nós temos que enfrentar este problema que é ter o profissional lá na ponta. Qual é a média de afastamento de cada atestado desse? 3 dias, 4 dias, 5 dias? Essa é a média? 2, 1, 2. Esse você está falando, vocês estão tentando fazer um mapeamento mais ou menos desses atestados, né? Vocês já conseguiram ter algumas respostas? Porque eu estava pensando aqui, de repente pode ser alguma situação que a própria secretaria possa de alguma forma tentar reduzir, né? Reduzir ou sim, estabelecer. Eles são diversos, assim, né? Então a gente tem afastamento relacionado à saúde mental, mas tem afastamento relacionado a exame médico, né? Então eu sempre falo, a gente tem vários horários para fazer exame médico, né? Principalmente se for no privado, eu posso, né? Dentista, então afim tem de todas as áreas da saúde ali a gente tem afastamento. Tem acidente de trabalho, né? Tem outros acidentes também. Filhos também entram? Filhos também entram. O servidor público, ele tem aí esse direito de apresentar o atestado do filho. E ninguém está querendo ser injusto, que a doença é uma coisa que não manda aviso, claro, acontece, né? O que a gente questiona aqui é esse número gigante de afastamentos, e evidentemente que dentro desse número você tem realmente pessoas que estão sentindo problemas, assim como você tem também um número não sei qual, e qual é o que pode não ter nada. E como é que é essa avaliação para que o município tenha uma certeza de que aquele afastado realmente está com problemas e vai precisar até inclusive de um acompanhamento por parte da secretaria? Vocês têm hoje uma equipe, você tem uma junta médica. Uma junta médica. Como é que funciona essa junta médica nesses casos? Atestados de 1, 2 dias nós não conseguimos encaminhar para a junta médica porque o volume de trabalho da junta ficaria também estrangulado, digamos assim, né? Mas somando-se um número de atestado ao longo ali de 30 a 60 dias, a gente consegue que esse servidor passe pela junta médica para que seja avaliado pela junta médica se de fato ele está fazendo o tratamento que precisa, se ele está fazendo os
acompanhamentos necessários. Esse mecanismo a prefeitura já possui, né? Não só a Secretaria de Educação, mas a prefeitura, o RH da prefeitura, né? Me parece que o foco, né, que é esse benefício, vamos dizer assim, para o professor, que é justo. Eu penso, aliás, parabenizo a prefeitura por ter concedido. Só quem está numa sala de aula sabe, né, Fran, como é que é essa situação, mas ele parece que perdeu um pouquinho, ficou um pouco em segundo plano isso, né, o Dilei, e focou-se mais nessa questão do número de atestados. A ideia também é fazer com que haja uma redução de fato, Fran, essa claro, gratificação? Por isso que esse eixo indicador está ali. O prêmio é para incentivar. Se nós olharmos, por exemplo, algumas situações que nós acompanhamos, óbvio que não todas, o Estado também tem uma premiação, acho que é o valor de R$3.000. E a gente percebe que na rede estadual houve uma diminuição, né, de afastamento dos servidores porque querem, de fato, receber essa bonificação. Mas aqui não é uma defesa daquele de dizer que está certo quem quer se afastar ou não. Mas isso não pode piorar a situação? Por exemplo, o sujeito pode estar com um problema de saúde que pode se agravar, porque eu vou continuar porque eu não quero perder isso. Não pode ter um outro efeito também? Nós estudamos também, Valdomiro, isso. Por exemplo, em Joinville, eles estabeleceram um indicador bem alto, né? Então, é quase que os servidores não conseguem atingir. Então, no nosso decreto, e isso foi algo que eu expliquei aos vereadores na reunião na terça-feira, nós vamos, a porcentagem destinada à assiduidade, ela é fragmentada ainda, né? Então, até 5 atestados são tolerados, de 5 a 10, então diminui a porcentagem, você vai receber 15%, 20%, até zerar a porcentagem da assiduidade, mas são 3 eixos que vão compor ali esse valor total, né? A gente parte da premissa, primeiro, de que indicadores educacionais do coletivo, da unidade, e aí depois assiduidade e uma porcentagem ali para a formação, né? Alguns vereadores, eles até questionaram, secretária, por que essas porcentagens não estão na lei, né? Porque ela é uma ferramenta de gestão. Nesse ano, eu vou propor no decreto porcentagens que, por exemplo, um valor maior para o coletivo. Por quê? Nós efetivamos em 2024, 2025 e ainda estamos convocando do concurso mais de 1.100 pessoas. Então, eu preciso que as relações interpessoais dentro da escola também se fortaleçam. Eu não posso criar uma rivalidade entre os grupos de trabalho na escola. Tem uma porcentagem para assiduidade, porque hoje sim, um desafio. Quando eu recebo uma ligação de uma diretora, fala assim, hoje eu estou com 7 pessoas faltando na escola. Como que eu presto esse serviço para a comunidade se eu não tenho lá, na educação, a minha maior obra é o capital humano, né? Eu preciso de pessoas lá para poder exercer o serviço, né? Então, esse é um estímulo para que elas também possam fazer ajustes nas suas rotinas, nos seus horários, às vezes se organizar na questão da família, fala assim, você trabalha no privado, você no público. Um dia o pai falta, um dia a mãe falta, né? Então, não só a mãe do público, né? O pai também, para na família se organizar. E a formação também vai ter um peso menor nesse ano, porque nós precisamos melhorar a nossa sistematização de formação ofertada aos professores. Nós temos encontros mensais, mas ainda não está não é verificável, né? Então... Perdão, eu tô te cortando aí, mas eu fico imaginando da tua fala e da pergunta, na sequência, a pergunta do Valdomiro aí, me vem aqui qual é o critério de avaliação, né? Esse critério para saber realmente como esse critério vai ser colocado em prática, ele será justo, ele vai ser padronizado para que você possa realmente ter um indicativo para repassar esses benefícios. Que tipo de critério vocês... A metodologia, né? Então, exato. Nós vamos ter auditorias, eu posso chamar assim. Sim. Então, 3 vezes ao ano a escola vai receber. Nós trouxemos um pouco da prática que nós usamos já que, junto com o Conselho de Alimentação, que é visitar as escolas com um checklist e verificar se os checklists aí foram cumpridos, e no final do ano a gente faz a cerimônia de premiação do selo de ouro das cozinhas. Isso é uma prática numa área de trabalho da Secretaria de Educação que já acontece, e a gente percebeu como isso fez com que as cozinhas, a organização das dispensas melhorou. Então, essa metodologia também vem para o prêmio.
As escolas irão receber ali as visitas desses auditores para observar o quê? As atribuições dos servidores. Eu não posso cobrar nada além daquilo que já é atribuição. Então, um exemplo que eu usei na Câmara de Vereadores, o registro de presença do aluno. Ele parece algo assim, é obrigação do professor, parece algo que é tão simples, mas o registro de presença, se o professor não tem lá o registro de presença dele fidedigno do que a criança esteve, não esteve, nos meus relatórios de acompanhamento de aluno por aluno, eu não consigo identificar uma infrequência, por exemplo. E é trabalhando na infrequência, nos anos anteriores, que a gente conseguiu diminuir 2% de evasão dos alunos da rede municipal. Esses 2% de evasão, eles representaram 4 milhões a mais no orçamento da Secretaria de Educação, porque nós fomos bonificados com um vínculo aí que nós chamamos de VAR do governo federal. Então, o trabalho é um efeito dominó. Lá na ponta, se todo servidor cumpre o seu papel, entrega o seu trabalho com compromisso, a gente vai conseguindo também fazer com que nós tenhamos uma qualidade na educação e também recurso para continuar investindo e melhorando a rede, né? Então, esse trabalho, ele é um trabalho de todas as pontas de formiguinha. Então, é isso que os auditores irão lá na escola verificar, e aí no decreto a gente vai descrever certinho como é. A previsão é que até na quarta-feira que vem a gente tenha ele já publicado, porque a lei ainda precisa vir ser sancionada pelo prefeito, para depois sair então a publicação do decreto, e lá a gente explica para que todos os servidores saibam o que está sendo observado nas auditorias. A gente até nas nossas reuniões ali de preparação, mas vamos avisar os auditores quem não é o bom servidor. Mas não é essa a intenção. A intenção é que, se eu sei, eu tenho que falar com o diretor, com o coordenador melhor, né? Fazer com que aquele profissional cumpra o seu trabalho, para que todos ali, no final, recebam um serviço de qualidade. Isso aí, então, nós estamos falando de servidor que é concursado, que é efetivo. Todos também, inclusive todos. Os que entram por... são os contratados, processo seletivo, né? Agora, qual é a previsão de vocês começarem efetivamente a fazer, então, essa premiação? Já começa esse ano? Tem a sanção? Acredito que regulamentação? Vocês vão captar? Vocês vão iniciar efetivamente quando? Nós, quando apresentamos a lei para o sindicato, um pedido deles foi que o pagamento ocorresse em janeiro, né? Porque em dezembro tem alguns descontos, já recebe bastante as folhas de pagamento pelas questões burocráticas ali, já tem algumas questões ali entre sindicato e prefeitura, então acordamos de esse pagamento ocorrer em janeiro. Mas a avaliação começa agora, então finalizando ali essas questões de publicação de decreto, maio até dezembro ali com os auditores visitando as escolas, com acompanhamento de assiduidade, com a formação também sendo aí disponibilizada para que todos realizem ela. Nesse ano nós vamos cobrar mas nos próximos com o decreto a gente consegue mudar, alterar essas porcentagens ali que compõem o pagamento. Olha, o orçamento do município de Brusque, me corrija se estiver errado, na educação é 240 milhões, aproximadamente, é isso? 270 foi no ano passado. Milhões. Isso, hoje a previsão nesse ano é 200, próximo ao 300, né? Do ano passado sobrou 84 milhões. Isso. Para investir em infraestrutura, para investir... em uniforme, merenda, material escolar, quanto brinquedo... que isso, vocês certamente fizeram um estudo financeiro, quanto é que isso vai impactar na folha, quanto é que isso vai impactar no orçamento? Isso vai acabar tirando... Você falou que a ideia é melhorar o índice para também captar recursos. Isso. Né? Então, ou seja, vai se fazer um investimento para absorver mais do governo federal, aquela estadual e federal, né? Ambos usam indicadores de educação como parâmetros em alguns para repassar os investimentos, recursos. Isso deve impactar em quanto no orçamento da educação? Se o impacto financeiro é se todos os servidores receberem 100% do pagamento, são 10 milhões investidos nessa premiação. 10 milhões ao ano? Ao ano, isso, ao ano. Então, assim, se nós reduzirmos o número de atestados que chega a 5 milhões ao ano, né? Porque eu pago pelo serviço, mas não entrego ele, né? Entendi. Usando essa analogia. Essa lógica, E também aumentando os indicadores educacionais, para vocês terem uma ideia, né? ICMS retorna para o município do governo, né, estadual,
e vem vinculado ao que 12% do que retorna depende de índices da educação. São indicadores que o Tribunal de Contas estabelece. Nós hoje estamos com, né, uma média de ponderação boa, alta. Aqui na região somos um dos municípios com uma média melhor. Queremos mais, né? Porque a gente sempre quer mais. E isso, no ano passado, ela se aproximou de 24 milhões. Então, do que retornou de ICMS, eles foram relacionados aos bons indicadores da educação, né? Então, se nós olharmos pastas menores, né, como o Zoobotânico, Fundação Cultural, né, são quase orçamento de outras secretarias do município, né? Agora, só quero voltar a essa questão dessa situação de atestados para mim. Você falou que existem casos que vocês têm essa detecção, que vocês estão fazendo esse mapeamento relativo à saúde mental, porque saúde mental, quando fala saúde mental, também pode me levar a questão envolvendo até propriamente burnout, por exemplo, dentro de sala de aula, né? Que aí é uma coisa que envolve dentro do ambiente escolar. Enfim, dentro do trabalho dentro de escola, que isso até acho que pode até implicar até na própria qualidade de aprendizado. Vocês têm trabalhado em cima disso, essa questão de ambiente escolar do professor? Porque se fala saúde mental, eu estou imaginando que pode ser staff, alguma situação para verificar a qualidade de ambiente de trabalho desses professores? Isso, a gente vem trabalhando, né? Obviamente é uma doença não tão nova, mas uma doença que nesse momento ela está mais presente na rede escolar. Já estamos aí, fizemos 2 concursos, né, para psicólogo educacional. Temos uma chamada aberta agora até dia 30 de abril com 30 convocações de psicólogos para a gente ter esse profissional que também tem outros conhecimentos para nos ajudar. Num primeiro momento, obviamente, para a gente resolver as questões dos alunos, mas quando eu olho para o ambiente da sala de aula, eu preciso pensar que para que o professor consiga trabalhar, ele precisa ter conhecimento, então a formação é bem importante. Nós estamos realizando ali, fizemos aquisição de material pedagógico para os professores, ferramenta de trabalho como Chromebook, internet. Eu preciso ter um espaço, estrutura física também adequada, então a climatização é algo que impacta bastante, que a gente sempre vê, né, nesses inícios de ano, fevereiro, principalmente quando as máquinas não funcionam, né, toda a cobrança que nós temos em cima disso. Nós temos também a condição de que hoje garantido para esse professor 14 horas de estudo, né? 13,30% de horas para ele estudar, para ele fazer planejamento. Então, aquela que antigamente eu levo meus trabalhos para casa, eu preencho, faço planejamento em casa. Hoje a gente garante isso no local de trabalho. Então, são vários fatores que a gente precisa observar para que não ocorra essa estafa ou esse burnout desse profissional que faz bastante falta se ele não estiver lá, né? Porque nós não seremos substituídos pela IA. Deixa eu só aproveitar aqui já a tua presença. Aquela situação de algumas salas de aula que o ar-condicionado não está funcionando, está já equalizado? A gente trabalha, como eu falo, é um serviço contínuo, né? Certo. Os que estavam foram consertados, outros já quebraram, já estamos consertando outros. Isso é uma atividade contínua. Se eu falar para você, hoje não tenho nenhum ar-condicionado não funcionando, não é verdade, né? Eu sei, por exemplo, Escola Augusta Dutra, nós estamos fazendo reforma lá na escola. Então, já temos as máquinas lá, aguardando terminar a reforma para fazer a instalação. É uma questão com a rede elétrica lá, né? Não, já foi. A rede elétrica tá é sala de aula mesmo. Piso, forro, né, pintura da escola que nós estamos aí executando. Então, isso é um trabalho contínuo, né? Não, desculpa. Pode perguntar. Não, agora vou voltar ao tema ainda da que nós estávamos debatendo aqui. Não havendo sucesso, vamos trabalhar com essa hipótese, Sim. né? Existe como uma revisão, alguma mudança, o que está dentro do planejamento da secretaria depois de passados aí, sei lá, 12 meses do implemento dessa ação, que tipo de ações serão tomadas aí para fazer essa revisão ou, se possível, fazer mudança? A política pública, de modo geral, mas na educação, ela passa por esses caminhos. Ela é criada, é implementada, é avaliada a partir da avaliação que nós temos, ou a gente remodela ela, ou a gente, de fato, encerra porque não teve o efeito desejado, né? Isso não entra como direito adquirido por parte do servidor da educação? Não, isso ficou claro na lei, já que não compõe salário, não compõe
Então ele é de fato uma premiação. Perfeito, perfeito. Valdomiro. Secretário, tem o impacto, qual é o impacto financeiro que isso vai trazer nos cofres, assim, tratando a longo prazo, né? Não só de imediato, mas a longo prazo. Isso, como eu respondia, Já havia dito isso aqui. é. Estava desatento aqui. 10 milhões, né? Se todos os 3 mil servidores receberem aí 100% 10 da milhões, premiação. né? É o meu desejo. Sim. Se todos receberem, significa que lá na ponta o serviço está ocorrendo da forma utópica, 100%, né? Então, Obrigado por reforçar. Eu estava desatento aqui, confesso. Não, mas percebeu-se nitidamente que você estava desatento. Mas não custa nada, porque Não, com certeza A audiência é rotativa também, né? essa desculpa também é boa, né? Desculpa, Valdomiro, mas essa foi chocante. Mas você sempre Sexta-feira. você sempre será perdoado. Tá bom, Que é então. um excelente jornalista. Então, por exemplo, na Secretaria de Educação, nós temos alguns programas de reforço curricular, como é o caso da robótica, do cubo mágico, até mesmo do programa das escolas cívico-militar, que são programas que já existiam e que passaram por reformulação, sim. mas não perderam ali a sua essência. A gente precisa, política pública é assim, implementa, vê resultado, atingiu, não atingiu, remodela, aplica novamente, né? Então, é normal, é isso aí, qualquer atividade profissional não é diferente, né, professora? Ainda mais num setor como a educação, que é bastante sensível, né? E aí, e que nós precisamos muitas vezes de tempo, né? Porque a gente implementa como a alfabetização. Nós estamos agora implementando uma sistematização de avaliação. A cada 3 meses, esses alunos do primeiro ano estão passando por avaliação. Agora está ocorrendo nessas semanas nas escolas. A gente tem dado desse aluno, o aluno que está com defasagem vai para o Aprende Mais, para que quando a gente chegue no final do ano, ele tenha as habilidades garantidas. E hoje, de forma muito especial, saindo da rádio, nós temos um dia todo de reunião, formação e assessoramento técnico com o ex-secretário de Sobral, o seu Herbert Lima, o professor. Ele foi o responsável por implementar esses bons indicadores, então está aqui em Brusque, estamos aí reunidos com ele. Hoje lá no Salão Nobre da Prefeitura, toda a parte técnica da Secretaria de Educação, para que a gente possa aprender com quem fez um trabalho bem feito e trazer essa metodologia, essa prática para a nossa cidade. Tem cidades do Nordeste brasileiro, vocês falando aí de Sobral, que é no Ceará, né? Isso. Estamos falando de Sobral. Mas eu já vi materiais do estado do Pernambuco também, que há tempo já faz. E é interessante porque há um certo preconceito por parte da sociedade, achando que no Nordeste brasileiro não se faz trabalhos interessantes na educação, né, professora? Por conta, às vezes, até da falta de recurso, né? Sabes que o professor Herbert, ele falou comigo, né, em uma reunião com os diretores, exatamente isso. Sobral é uma cidade que não tem indústria. Ou a pessoa estuda e busca mudar de vida pela educação, ou ela não tem outra oportunidade, como nós temos aqui no Sul. Então, já lá... está inserido na própria sociedade. Isso. E assim, nós temos aqui no estado de Santa Catarina também boas práticas. Jaraguá do Sul, Joinville, também tem práticas que a gente olha e funciona. Dentro da nossa rede municipal, nós também temos escolas que têm bons indicadores. Por exemplo, José Vera Corte, na última avaliação do SAEB, ele tem uma nota 8, né? Nós temos aí Escola do Rio Branco com nota 7.4, Carlos Moritz também com nota 7.4, a Escola do Nova Brasília também com nota 7. Então, são unidades que a gente vai nessa unidade e a gente observa. O que vocês aqui têm de diferente que a outra escola não tem? E aí, dentro da nossa própria rede, nós também fizemos troca de experiência, fizemos avaliação, visitamos, né? Acho que quase todos os servidores da rede até 2023 visitaram a Escola da Cristalina, que fica lá, uma escola de campo, que tem práticas pedagógicas relacionadas à sustentabilidade, assim, que são replicáveis aqui na zona urbana. Então, como eu disse, os nossos professores, eles têm bastante competência e a gente deseja que essas avaliações externas demonstrem isso, né? Porque, como eu disse, olhando para a parte administrativa, não somente pedagógica, preciso desses bons indicadores também para poder cada vez mais ter recurso, investir mais, poder pintar todas as escolas, poder comprar mais material para educação física, poder comprar mais brinquedo para as crianças, trocar os parques infantis.
fico muito feliz quando a gente recebe uma emenda parlamentar, porque ajuda no orçamento, né? Isso desafoga no ranking de prioridades. Normalmente a gente consegue comprar um material pedagógico diferente, como é o caso do afroletramento, né, de 1º ao 5º ano, livros infantis que trabalham essa temática antirracista, foi adquirido via emenda parlamentar. Alguns parques infantis substituídos também veio via emenda parlamentar do deputado Napoleão. Então isso também faz a diferença ali na prestação de serviço para a comunidade, né? Muito bem. Algo mais, Valdomiro, Rodrigo? Não, é isso, Odilei. Ok. Mais uma vez, então, aguardando aí a presença do professor esse de Sobral. Ele já deve estar lá me aguardando na secretaria. É bom que nós vamos poder... Como é o nome dele? Herbert Lima. Foi 16 anos, né? Então ele teve bastante tempo. Eles têm uma metodologia de alfabetização, que é uma metodologia bem consolidada, e de fato as crianças no 1º ano já todas 100% alfabetizadas, né? Que é o nosso desejo. Aqui a última avaliação, até estive aqui na rádio para falar sobre, era de 62, nesse ano já os preliminares indicam que atingimos 70%, e até 2028 a nossa meta é 82%, né? Então a gente tem bastante trabalho pela frente. Efetivamos já mais de 90 professoras dos anos iniciais, adquirimos esse material de acompanhamento pedagógico, estamos aí com formação com as professoras do estado também, porque é um trabalho técnico que acontece todo dia para chegar no resultado que a gente precisa, né? Muito bem. Agradeço aqui a presença da professora Franciele Márcia Maier, secretária de Educação do município de Brusque, trazendo aí o seu depoimento a respeito dessa polêmica criada aqui no programa. Criada no programa? Não, sim, nós não criamos uma polêmica. Criamos. Não. Quando a gente falou sobre... Quando a gente iluminou mais a parte dos atestados, quando a gente focou ali, a gente acabou não trazendo para a luz os demais destaques sobre o projeto de lei. A gente ficou ali, mas a gente tem que entender por que aquilo ali era um instrumento também, ou aliás, era uma justificativa para o projeto de lei. Então, criamos a polêmica, as pessoas questionaram e vão continuar questionando, porque isso faz parte da democracia, e a secretária está aqui para dar a versão da prefeitura, como esteve na Câmara de Vereadores. Sim. Mas nem todos acompanham a Câmara de Vereadores, e nem todos acompanham a Rádio Cidade, nem todos acompanham a rede social. Então, você vai buscando um pouco de cada um e vai trazendo a informação, e eu agradeço ao secretário. O importante é a oportunidade de estar aqui para falar sobre, né? Mas, de fato, trouxeram luz para um assunto que é hoje um grande desafio na educação aqui do município de Brusque, né? Ter o profissional presente na escola. Esse é um desafio que a gente precisa enfrentar e buscar políticas públicas para tentar diminuir, amenizar e melhorar.